Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus esteja nos abençoando mais um dia de vida. Como eu disse na live pela manhã, que hoje eu estaria aqui falando de um tema assim que eu tenho visto cenas felizes e cenas tristes. E o tema de hoje que nós vamos estar falando, eu quero falar sobre esse tema, a primeira e a segunda parte. Então eu vou estar fazendo dois momentos. O primeiro momento eu estarei falando, para quem não me conhece, meu nome é Terezinha Tavares, sou casada, mãe de 2 filhos, estou aqui trazendo ajuda na cura física, espiritual e emocional. Falando mais para frente com alguns profissionais na área de cada tema, né? E creio assim que muitas pessoas serão alcançadas. Hoje eu estarei falando sobre cura emocional no idoso. Como eu vou fazer a parte 1 e a parte 2, eu vou estar falando sobre o idoso bem cuidado nessa primeira fala minha. Na segunda parte eu vou estar falando sobre o idoso que sofre aí maus tratos e tudo mais. Então eu vou estar falando com vocês, contando um pouco da minha experiência de filha. Eu acompanhei minha mãe desde sempre e sempre zelei muito pelo cuidado do idoso. Eu tenho um chamego pelas pessoas idosas e eu gosto muito do artigo da 229 da Constituição, no qual ele fala ali, né, que os filhos maiores têm o dever de ajudar e o direito, dever e direito de ajudar os pais na velhice, carência e enfermidade. A maioria finge ou não conhece mesmo esse artigo 229 da Constituição, e depois o idoso também tem o seu amparo aí no Estatuto do Idoso. O que eu gostaria de estar falando para você hoje, filhos, seja filha, seja filho, como que está sendo o cuidado dos teus pais na velhice e como que você pode ajudar na cura emocional deles. Hoje eu vou estar falando de um idoso bem cuidado. A minha mãe, eu sempre fui uma pessoa muito próxima à minha mãe. Para quem me conhece sabe disso. Minha mãe sempre me apoiou em tudo, minha mãe sempre me educou, sempre conversou comigo e eu me apeguei muito na minha mãe e ela comigo. Então, se tem uma casa que ela frequentava dos filhos, sempre era minha. Onde eu mudava, que meu marido é funcionário público, ele mudava, né, de cidade e minha mãe estava lá sempre nos visitando e sempre comigo. Mas teve uma época, na idade da minha mãe, nos seus 80 anos, até então ela nunca morou assim sozinha, ela morava com um irmão meu, solteiro, e ela caiu. Ela foi numa manhã buscar ovos de galinha no galinheiro lá e terminou resbalando e a minha mãe caiu e teve fratura de fêmur. Fez cirurgias, ficou acamada e esse tempo que ela ficou acamada, ela teve que ir para onde? Para minha casa, é claro. Então ali eu aprendi como tratar uma pessoa idosa com carinho. E o que levaria essa pessoa idosa a cair num estado profundo de desânimo, depressão, tristeza, enfim, no qual eu não estarei falando na parte 1, falarei na parte 2. Mas a minha mãe, nesse tempo todo que esteve comigo, ela teve que fazer 2 cirurgias seguidas e eu assim aprendi a amá-lo mais do que eu amava. Eu levei para minha casa, arrumei o quartinho dela, cuidei e tudo que eu imaginava que fizesse ela feliz, eu tentava fazer. Eu trabalhava fora também, mas perto da minha casa, eu coloquei câmeras no tempo que ela ficava com a cuidadora, eu coloquei câmeras para poder assistir minha mãe ali
no cuidado da cuidadora nesse tempo que ela ficaria com uma cuidadora também, mas era tudo muito próximo da minha casa. Eu nunca abandonei minha mãe de ficar em terceira mão ou com pessoas estranhas, não. Então, o que eu quero falar para você nessa live de hoje? Queridos, qualidade de vida de um idoso. O que eu percebi assim da minha mãe, embora depois ela foi acometida do mal de Alzheimer. Mas enquanto minha mãe era lúcida, eu percebi assim que o lugar mais feliz dela estar era na casa dela, no ninho dela. Então, toda vez que minha mãe, antes dela quebrar o fêmur, ela estava na casa dela, ela trabalhava, ela fazia as coisinhas dela, ela tinha vida própria dela. E eu sempre a visitei, mesmo longe dela, eu sempre a visitei. Sempre, quando eu voltei a morar perto da minha mãe, todos os domingos, a não ser que eu tinha alguma coisa para fazer. Lá estava a mãe, no quintal da casa dela, para quem conhece vai lembrar bem, tinha um pé de laranja, sombra, ela colocava a cadeira dela e a minha, e ela ficava lá. Se eu não aparecesse, mas ela estava à minha espera. Então isso foi um ato de amor muito bonito com minha mãe. Sempre quando eu falava que eu ia pegar ela para fazer compra, eu tinha que até falar horário, porque se eu falasse às 10, 7 horas da manhã, estava a mãe na cadeira me esperando. Então era assim um amor de mãe e filha muito bonito. Então eu cuidei assim toda a vida da minha mãe depois que ela assim precisou de cuidados. Mas a princípio ela tinha a vida dela até então quebrar a perna. Eu visitava, eu dava o que ela precisava, ajudava e ensinei uma coisa para os meus filhos muito importante, que é um passo de deixar um idoso muito feliz. Seja acamado, seja andando, seja fazendo as coisas deles ainda, mas uma coisa, querida, que você ensina, querida, aos teus filhos, que serão os netos, né? Abrace os avós, abrace o teu pai e tua mãe. Tem mãe que fica anos e anos sem ganhar um abraço de um filho, de uma filha. Então, o primeiro passo aqui para que esse idoso tenha um final de vida feliz e qualidade de vida é o abraço. Você chega onde estiver a tua mãe, o teu pai, e diga: eu te amo. Eu te amo, mãe. Eu te amo, pai, e abraça. Beijo. Isso é uma cena que ficará marcado na vida da pessoa idosa. Então, isso significa o laço familiar, né, de pai, mãe, ou filho com pai ou filho com mãe. Então, é o abraço, o beijo ali. Uma outra coisa bem interessante, assim, que levou minha mãe a ter uma qualidade de vida é você sentar e conversar com o teu pai, com a tua mãe, né, os netos ali, enfim. Mas vamos falar de filhos. E depois, logo em consequência, vem os netos e outros familiares. Você sentar com os teus pais e conversar olhando nos olhos deles. Conversar tudo mesmo, sobre o amor, sobre a qualidade de vida deles, sobre saúde, para que eles contem histórias do passado deles, para que eles possam ter um relacionamento de amizade entre pai e filho. Isso é muito importante. Então você vem com o teu chamego, com ouvir, olhar e responder o que eles estão precisando ouvir. Então é uma qualidade de vida, de amor para os teus pais. E terceiro ponto, que eu vou aqui falando algumas coisas que eu vivi, é lógico que é a saúde. Você cuidar de tudo o que está acontecendo na saúde de teus pais e ampará-lo no que for necessário, acompanhá-lo. É uma coisa que eu tenho visto muito, que eu vou falar na segunda parte, cuidar com o dinheiro dos teus pais, com a aposentadoria dos teus pais, porque é um absurdo, tamanha é o empréstimo que fazem na conta ali, na aposentadoria da pessoa idosa, os próprios filhos. E
conseguem colocar o pai e a mãe no estado vexatório, constrangedor e com problema sério financeiro. Está falando isso na segunda parte. Cuidado com o dinheiro deles. Dê segurança onde que eles moram. Cuidado onde você está colocando os teus pais e tente deixá-lo o máximo possível no ninho deles. Enquanto eles puderem viver ali, você está cuidando, acompanhando, amando, alguém cuidando, lógico, se é necessário cuidá-lo o tempo todo, vamos cuidar o tempo todo. Mas no ninho, eu percebi que quando eu tive que levar a minha mãe para casa, se não fosse a qualidade de vida em amor, ela não teria durado muito, porque é um choque muito grande tirá-la do ninho. Eu sou 100% contra levar o pai ou a mãe num asilo. Isso é o meu pensamento. Lógico, tem as exceções, né, de abandono aí, e é bem melhor cuidado lá do que talvez até no seio familiar. Mas procure cuidá-lo no seio, no ninho do papai e da mamãe. Dê o melhor de você. Procure saber, mostre para eles que você tem interesse em vê-los bem. Mostre para eles que você tem interesse em demonstrar que você o ama incondicionalmente. Mesmo o papai falando um não, ou a mamãe falando um não para você, quando você queria ouvir um sim, você o ama. Quando teus pais não mais existirem aqui, você vai lembrar de cada passo que eu te falei. Eu abracei os meus pais, eu disse que eu amava, eu o beijava, eu amparava, eu levava no médico, eu dei amor e carinho suficiente para eles morrerem felizes. A minha mãe era um doce. A minha mãe, eu cuidei dela acamada nos últimos tempos, assim, ela foi esquecendo, assim, o que mais ela lembrou foi de mim, muito próxima a ela e do meu filho mais velho também, que cuidou muito dela. Então eu cuidava dela como se fosse uma boneca. Eu arrumava ela, eu penteava o cabelo dela, eu cheirava o cheirinho dela como se fosse uma boneca. Eu não suportava ver minha mãe mal cuidada. Para quem acompanhou junto comigo sabe do que eu estou falando. Então eu tinha assim, minha mãe era a minha boneca. Zelava, cuidava assim. Eu tive um carinho tão grande que ela passou a ser minha filha. Para vocês terem uma ideia do amor que eu tinha por ela, assim, eu não confiava em deixá-lo assim nas mãos dos outros. Tanto é que eu coloquei uma câmera para ficar olhando a minha mãezinha. Cuidei dela 2 anos, foi um amor assim muito lindo. E quando ela estava hospitalizada, sempre acompanhando. Eu ensinei os meus filhos, é uma coisa que eu tinha falado para vocês antes sobre o abraço, que essa pessoa assim, mais de idade, mais antiga, eles não tinham muito assim o carinho, o abraço, era meio assim, tudo meio no bruto. E eu ensinei os meus filhos a amá-lo, os avós, beijá-lo, abraçá-lo. Isso eles vão levar para os filhos deles, futuros filhos aí que vão vir, o que eu pude ensinar, que é o abraço ao pai e à mãe, aos avós, o beijo, o abraço. E minha mãe ficava maravilhada quando nós íamos lá e abraçávamos e beijávamos e dizíamos para ela que nós o amávamos. Era uma qualidade de vida que não precisava mais nada para minha mãe naquele dia. Sempre elogiá-la, sempre contar histórias, eles gostam muito de contar histórias, lembrar do passado, desde que seja saudável para eles. E com essa pequena fala, com essas pequenas palavras que eu deixei aqui, esses minutos para vocês, é de grande valia. Você que está vivendo hoje um pai, acompanhando o pai na velhice, tenta fazer esses pequenos passos que eu deixei e comigo deu certo. Minha mãe morreu feliz. Minha mãe morreu dentro da minha casa. Eu passei por algumas situações assim de cuidadoras, me incomodei um pouco, mas eu vou estar falando na parte 2, mas ela foi bem cuidada. Eu o amei cuidando.
Eu tô satisfeita de cuidar da minha mãe nesses 2 anos acamada, porque eu e meus filhos, o meu esposo, ajudava a trocar fralda, meu esposo assim foi um herói. Todos os passos, os meus filhos e o meu esposo ajudou a cuidá-lo e teve aí o amor da família também, num todo. Mas eu estou falando particularmente do cuidado da velhice, porque a minha mãe ficou comigo ao meu lado. Mas toda a história de vida que eu passei, minha mãe me amou e eu o amei até que Deus o levasse daqui. Faça isso. Diga para ela que você o ama, beije, abraço, seja teu pai, tua mãe, né? O abraço, mostre que você o ama, abrace, deixe ela conversar com você, olhando nos teus olhos e você também. Deixe ela responder, deixe ela falar, ou ele, né? Que seja teus pais. Dê qualidade de vida financeiramente falando. Enquanto eles podem receber aposentadoria, manusear o cartão sempre com muita cautela, deixa eles fazerem isso. Evite qualquer comprometimento financeiro no cartão deles como aposentado. Se possível, um plano de saúde saudável, para que não fique sofrendo aí até mesmo uma humilhação de abandono de saúde, eu falo no geral isso. E procure deixar eles no ninho enquanto puder. Isso é qualidade de vida, né? Ame-os sempre. Ame-os sempre. Demonstre isso. Zero pensamento de levar os pais num asilo. Eu particularmente, vou falar, né, na parte 2, sou contra 100%, exceto se não tem parente nenhum. Vou ficando por aqui. Pense nisso, comente sobre isso, compartilhe. Vou deixar aí o endereço do YouTube. Vá lá, compartilhe lá, curte lá, que eu sei que a minha fala trará cura emocional para muitos idosos, muitos pais que estão passando por isso, e essa minha fala para que os filhos possam dar uma qualidade de vida se você estava cego até hoje. E que Deus os dê sabedoria, que Deus dê entendimento e que a vida espiritual tua e dos teus pais tenha um peso de 95%. 5% é o restante que eu falei, que completa aí uma qualidade de vida, né, boa do idoso. Que Deus nos acompanhe nessa etapa, como me acompanhou no cuidado dos meus pais. Cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe. Meu pai, né, não chegou a ficar acamado, ele teve um infarto, morreu ali fulminante na hora, e estava casado com a minha mãe, então ele não teve assim esse momento de cuidar do idoso, mas mesmo assim a gente o amou, cuidou, e eu particularmente não me arrependo, né, de nada do que eu fiz. Me arrependo muito do deixar de fazer, isso sim. E uma outra coisa também, eu cuidei da minha sogra, os últimos meses de vida dela, então assim eu tive experiência boa, né, de amor com os idosos próximos a mim. Na segunda parte estarei falando sobre maus tratos, falta de amor, falta de atenção, vai ser joia. Fico por aqui, deixando para cada idoso, para cada filho, que possa, a partir de agora já, começar a fazer essas pequenas dicas que eu dei, e para nós, particularmente eu, foi de grande valia. Beijo da Tê!